Se você já foi acusado, mal interpretado ou teve sua imagem distorcida por alguém, presta atenção. A verdade pode até demorar, mas ela tem um jeito próprio de aparecer. Sem você implorar, sem você se rebaixar, sem você entrar em guerra. E quando ela surge sozinha, ela não só limpa seu nome, ela expõe quem estava sustentando mentira. Você está vivendo algo assim agora. Tem alguém torcendo para você reagir, para você perder a postura, para dizerem, tá vendo, eu sabia? Nesse vídeo, a gente vai falar sobre por que o silêncio inteligente muitas vezes é a melhor estratégia, como a vida coloca cada um no lugar certo e o que fazer enquanto a verdade não aparece. Você vai entender como proteger sua mente, recuperar sua paz e seguir firme sem precisar provar nada para ninguém. Porque a verdade não precisa de espetáculo, ela precisa de tempo. Quantas vezes você tentou se explicar e só saiu mais cansado? E se a sua cura começar exatamente quando você parar de se defender para quem já decidiu te culpar? Se isso faz sentido para você, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui você aprende a se fortalecer por dentro e não depender da aprovação de ninguém. E quando terminar o vídeo, acesse o conteúdo exclusivo no comentário fixado. É para quem está decidido a virar a chave e não voltar a ser pequeno para caber na mentira de ninguém. Talvez você esteja justamente naquele momento em que a mentira parece ter vencido. As pessoas acreditaram na versão distorcida, a fofoca correu mais rápido do que a verdade e você acabou levando o rótulo que não merece. Dá uma sensação de injustiça profunda, como se tudo que você fez de correto tivesse sido apagado por uma história mal contada. É duro olhar em volta e perceber que quem plantou veneno está colhendo atenção, credibilidade e até elogios. É estranho como, no começo, a mentira costuma ser mais atraente para quem está de fora. Ela vem cheia de drama, exagero, detalhes inventados que chamam atenção e alimentam o ego de quem gosta de ver a vida dos outros como espetáculo. Enquanto isso, você que sabe da verdade fica em silêncio, tentando entender como alguém teve coragem de te colocar nesse lugar. Parece injusto ver quem mentiu andando de cabeça erguida, como se nada tivesse acontecido. Em muitos momentos, o sentimento é de impotência. Você pensa, de que adianta ser correto se qualquer um inventa algo sobre mim e as pessoas compram essa versão tão fácil? Essa pergunta pesa, machuca, e se não tomar cuidado, ela começa a corroer sua autoestima. Porque não é só sobre a mentira em si, é sobre a sensação de estar sozinho, de não ter ninguém ali para dizer, eu acredito em você. Quanto mais a mentira circula, mais você sente vontade de gritar a verdade. Surge o impulso de se justificar para todo mundo, mandar mensagem para explicar, chamar para conversar, escrever longos textos tentando limpar o próprio nome. É quase automático. O coração ferido quer provar que não merece aquela injustiça. E nessa ânsia, você corre o risco de gastar energia com quem nunca teve a intenção real de te compreender. Existe uma sensação muito cruel nesse processo, ver o injusto sendo aplaudido. A pessoa que distorceu a história posa de vítima, conta a versão que favorece a própria narrativa e ainda ganha apoio. Por fora, parece vitória. Por dentro, porém, a conta já começou a ser feita. A mentira não vem sozinha, ela arrasta junto uma cobrança futura que chega no tempo certo, mesmo que ninguém esteja vendo agora. Lá no fundo, você sabe que não precisa se rebaixar para o nível de quem te feriu, mas a dor cutuca o tempo todo. É a vontade de colocar no lugar, de desmascarar, de mostrar para todos quem realmente estava errado. Esse conflito interno é pesado, porque seu caráter não combina com vingança, mas sua ferida ainda pede justiça. É nesse ponto que a paciência e a fé, na verdade, são mais testadas. Com o tempo, começam a aparecer sinais discretos de que a mentira não está tão firme quanto parecia. Pequenas contradições surgem,
Versões se desencontram, atitudes estranhas aparecem. Quem antes falava com tanta segurança passa a se perder nos detalhes, repete a história de formas diferentes, evita tocar em certos pontos. A máscara não cai de uma vez, mas começa a rachar em silêncio. Em silêncio também você vai percebendo que, apesar da dor, não é você quem está correndo atrás para manter algo de pé. Quem vive de mentira precisa sustentar um personagem o tempo inteiro, e isso cansa. Enquanto o outro se desgasta tentando controlar o que os outros pensam, você tem a oportunidade de focar em reconstruir sua vida, fortalecer sua mente e alinhar suas atitudes com aquilo que você realmente é. Por isso, quando tudo parecer perdido, é importante lembrar: a sensação de derrota é muitas vezes só uma fotografia de um momento, não o final da história. A mentira pode até ter mais barulho no começo, mas a verdade tem mais consistência no longo prazo. E quem te observa em silêncio, com um pouco mais de maturidade, vai perceber quem manteve a postura e quem precisou de teatro para se sustentar. E justamente aí entra o ponto crucial. O que você faz enquanto parece que a mentira está ganhando? É nessa fase que muita gente se perde, tentando provar inocência a qualquer custo, se desgastando com discursos que ninguém realmente quer ouvir. A partir de agora, é importante olhar para esse impulso com mais consciência, entendendo por que tentar se explicar para todo mundo pode te machucar ainda mais do que a própria injustiça. E é justamente nesse ponto que muita gente tropeça, na tentativa desesperada de provar inocência a qualquer custo. Quando você se sente injustiçado, a primeira reação é querer explicar tudo, detalhar cada passo, contar a sua versão para qualquer pessoa que pareça disposta a ouvir. O problema é que, na prática, nem todo mundo quer a verdade. Muitos só querem alimentar a curiosidade ou confirmar o que já decidiram acreditar. Em vez de trazer paz, essa corrida para se justificar costuma gerar ainda mais ansiedade. Você começa a revisar conversas, relembrar situações, procurar prints, provas, testemunhas, como se estivesse num tribunal invisível, onde precisa convencer um júri, que muitas vezes nem está realmente interessado em justiça. Isso te coloca numa posição de defesa constante, como se fosse culpado tentando limpar a própria imagem. Muitas vezes, quem está do lado de fora nem está tão preocupado com o que aconteceu de verdade, mas sim com a emoção da história. Por isso, quando você tenta se explicar demais, corre o risco de parecer nervoso, instável, exagerado. Não porque seja culpado, mas porque está machucado. E quem olha de longe, sem conhecer seu coração, interpreta esse desespero como sinal de culpa, não de dor. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe de imediato. Quem realmente importa observa mais o seu comportamento ao longo do tempo do que o seu discurso no auge da confusão. Enquanto você desperdiça energia tentando convencer quem não quer te entender, poderia estar demonstrando com atitudes calmas e firmes que seu caráter fala mais alto do que qualquer acusação. Com isso, a necessidade de explicar tudo se transforma numa armadilha emocional. Você começa a achar que deve uma resposta para todo mundo, que precisa corrigir cada comentário, confrontar cada versão, responder cada indireta. Esse movimento te prende ao problema, faz você reviver a ferida diariamente e impede sua mente de descansar. Em vez de avançar, você fica girando em torno da mesma dor. Às vezes, a tentativa de se justificar abre mais espaço para a maldade. Há pessoas que provocam justamente esperando sua reação. Quanto mais você fala, mais material elas têm para distorcer, ironizar ou usar contra você. No fim, você se expõe, se desgasta, se entrega emocionalmente e ainda assim não conquista o respeito que merece, porque quem quer te ver como vilão sempre dará um jeito de torcer qualquer palavra.
Outra coisa importante é entender que a verdade não precisa ser repetida 1000 vezes para ser verdade. Já a mentira, sim, ela exige reforço, teatrinho, dramatização. Quando você entra nesse jogo de se explicar o tempo inteiro, acaba se aproximando do comportamento de quem realmente está tentando sustentar algo frágil. E isso te distancia da tranquilidade de quem sabe quem é, mesmo que o mundo, por enquanto, não saiba. No fundo, a pessoa que tenta provar inocência a qualquer custo está pedindo validação de quem não tem maturidade emocional para oferecer isso. Busca a aprovação em olhares instáveis, em opiniões superficiais, em pessoas que não estavam presentes quando tudo aconteceu. Essa dependência da opinião alheia torna a ferida ainda mais profunda, porque qualquer dúvida que colocam sobre você volta como uma facada na sua autoestima. Por isso, em vez de gastar todas as suas forças tentando consertar a visão dos outros, é muito mais sábio escolher onde colocar a sua verdade. Há pessoas que merecem ouvir seu lado, sim, aquelas que caminham com você, que têm história, que demonstram real interesse em entender. Mas tentar se justificar para a plateia inteira é uma batalha perdida antes mesmo de começar, porque nem todo mundo está ali para ouvir com o coração aberto. Quando você entende isso, começa a mudar a postura. Ao invés de correr atrás para explicar, passa a cuidar da própria sanidade, do próprio caminho, da própria coerência. A partir dessa mudança interna, o silêncio deixa de ser sinal de fraqueza e passa a ser prova de maturidade. E é nesse terreno mais firme que se torna possível falar da próxima etapa, o poder de ficar em silêncio quando tudo dentro de você clama por reação. Ficar em silêncio quando tudo em você pede reação é uma das atitudes mais difíceis que existem. Não é simples ouvir seu nome sendo comentado, perceber olhares atravessados, sentir a injustiça queimando por dentro e, ainda assim, escolher não se explicar para todo mundo. Parece contraintuitivo, porque a sua vontade é falar, expor, apontar cada mentira. Só que justamente nessa hora, o silêncio se torna um ato de coragem, não de covardia. Nessa fase, o autocontrole vira uma espécie de escudo. Você percebe que qualquer palavra dita no calor da emoção pode ser usada contra você, distorcida ou exagerada. Então, em vez de reagir impulsivamente, você respira fundo e decide guardar a sua energia. Não é que você não tenha o que dizer, é que você entende que nem todo ambiente é digno da sua verdade e nem toda pessoa está preparada para ouvi-la com maturidade. Em muitos casos, o silêncio incomoda mais do que qualquer explicação. Quem esperava te ver descontrolado, te ver discutindo, te ver perdendo a linha, se frustra ao encontrar alguém que mantém a postura. Essa falta de reação desmonta a expectativa de espetáculo. A pessoa que contou a versão distorcida muitas vezes precisa da sua reação para se justificar. Quando você não entra no jogo, ela fica sozinha no próprio teatro. Dentro de você, o silêncio vira um exercício constante de disciplina emocional. O coração quer desabafar, a mente quer provar que está certa. O orgulho quer mostrar que não aceita ser injustiçado. Mesmo assim, você escolhe a rota menos barulhenta e mais inteligente. Ao invés de gastar horas ensaiando respostas, você começa a direcionar essa força para reconstruir a própria vida, reforçar seus valores e cuidar da própria saúde mental. Enquanto lá fora muitos aguardam sua reação, por dentro acontece um processo importante. Você começa a perceber quem realmente está do seu lado. No silêncio, fica mais claro quem se aproxima para ouvir e compreender, e quem só quer colher fofoca para alimentar a curiosidade. Essa filtragem é dolorosa, mas necessária, porque separa quem merece acesso ao seu coração de quem só merece distância. Outra coisa poderosa do silêncio é que ele te protege de arrependimentos futuros.
Uma palavra dita em raiva pode gerar consequências difíceis de reverter. Escolhendo ficar em paz, mesmo ferido, você evita criar novos conflitos em cima de uma dor que já está pesada. Esse tipo de postura pode não trazer alívio imediato, mas constrói um respeito profundo por si mesmo, porque você sabe que não traiu seus valores para vencer uma discussão. Com o tempo, essa escolha silenciosa passa a falar por você. Pessoas começam a notar que, mesmo atacado, você não revida com a mesma moeda. Percebem que você não se presta ao papel de ator num drama que não criou. Essa serenidade começa a contrastar com o comportamento de quem vive de acusação, indireta e narrativa distorcida. Sem você precisar apontar nada, a comparação é inevitável. Em paralelo, o silêncio abre espaço para uma coisa muito importante: observação. Em vez de gastar energia argumentando, você começa a enxergar com mais clareza os comportamentos, as atitudes, as incoerências. Sem o ruído de discussões intermináveis, fica mais nítido perceber quem está tentando sustentar algo que não se sustenta. É quase como assistir de longe um castelo construído na areia sendo testado pela maré. A partir dessa perspectiva, você percebe que o silêncio não é ausência de resposta, é uma resposta diferente. Você está dizendo: eu não vou descer de nível, não vou entrar em disputa de ego, não vou transformar minha vida em palco de justificativas. Essa posição exige maturidade, mas também entrega uma paz que nenhum troco emocional poderia dar. Em vez de gastar sua voz onde não há respeito, você preserva sua dignidade. E é justamente nesse terreno de calma, ainda que dolorosa, que algo começa a acontecer sem que você force. A verdade inicia seu caminho. Pequenas falhas nas histórias contadas, contradições em conversas, mudanças de comportamento de quem mentiu, vão surgindo aos poucos. E a partir daqui, vale olhar com atenção para como a verdade começa a vazar nas pequenas incoerências de quem tentou sustentar uma mentira por tempo demais. Quando a mentira é contada pela primeira vez, ela pode até soar convincente, cheia de detalhes, emoção e drama, engana quem está distraído e quer uma história pronta para acreditar. Porém, à medida que o tempo passa, algo curioso começa a acontecer. As versões já não batem completamente, pequenos buracos aparecem e aquilo que antes parecia tão sólido começa a ficar estranho até para quem ouviu sem questionar. Com o passar dos dias, as incoerências aparecem nas frases soltas. Um detalhe contado hoje não é o mesmo mencionado amanhã. Uma situação descrita de um jeito numa roda é relatada de outra forma em outra conversa. Quem presta atenção percebe essas diferenças, mesmo que não fale nada. A mentira exige atualização constante, porque não nasceu da verdade, nasceu de um interesse. E tudo que é forçado precisa de manutenção. Muitas vezes são as atitudes que começam a denunciar antes das palavras. A pessoa que inventou ou distorceu a história passa a evitar certos assuntos, muda de assunto rapidamente quando algo encosta na verdade, fica inquieta quando alguém faz uma pergunta mais direta. O corpo entrega o que a boca tenta esconder. Olhar desviado, nervosismo, justificativas longas demais para coisas simples. Em alguns casos, quem mentiu precisa reforçar o próprio teatro o tempo inteiro. Repete várias vezes a mesma narrativa. Tenta convencer outros a acreditar. Pede que confiem na sua versão, como se dependesse disso para se sentir em paz. Só que esse excesso de tentativa de validação levanta dúvidas. Quem realmente viveu a verdade não precisa insistir tanto, porque sabe o que aconteceu e não se preocupa em ser aplaudido. Outra coisa que acontece é a contradição com os fatos.
Uma data que não fecha, uma presença em um lugar que não faz sentido, uma conversa que não poderia ter acontecido daquela maneira. Aos poucos, circunstâncias reais começam a esbarrar na mentira. E a partir daí, é como se a própria realidade começasse a questionar aquilo que foi dito, sem que você precise abrir a boca. Entre pessoas mais atentas, comentários discretos surgem. Mas não foi isso que você falou antes. Eu lembro de outra coisa. Tem algo estranho nessa história. Essas perguntas aparentemente inocentes incomodam profundamente quem sustenta a mentira, porque expõem as falhas que ele tenta esconder. Mesmo que ninguém te defenda abertamente, internamente, alguns já começaram a duvidar da versão que ouviram. Nesse cenário, o seu comportamento firme e coerente ganha um peso enorme. Enquanto do outro lado existem mudanças, insegurança e contradições, você permanece na mesma linha, sem atacar, sem se desesperar, sem criar novas histórias. Essa constância faz com que a balança, que parecia inclinada contra você, comece lentamente a se ajustar. Quem observa com um pouco mais de sensibilidade passa a enxergar quem está em paz e quem está inquieto. À medida que as incoerências aumentam, a confiança em quem mentiu diminui. Talvez ninguém chegue até você dizendo "eu errei em acreditar nessa pessoa", mas internamente muitos já não dão o mesmo crédito. Aquele que antes parecia tão seguro do que dizia começa a ser visto como alguém que exagera, distorce ou omite. É assim que a verdade vai voltando para o lugar, sem alarde, sem grito, de forma quase silenciosa. Além disso, a própria consciência de quem inventou ou espalhou a mentira começa a pesar. Mesmo que a pessoa não admita, ela sente o desconforto de saber que a história não é limpa. E esse peso influencia o jeito de falar, de agir, de se relacionar. Em algum momento, uma confissão indireta, um comentário quebrado, uma frase solta escapa, revelando mais do que a pessoa gostaria. Tudo isso mostra que a verdade não precisa de defesa agressiva, ela precisa de tempo. A mentira pode até parecer vitoriosa nos primeiros capítulos, mas não tem fôlego para sustentar uma história inteira. E é justamente nessa fase em que as falhas começam a aparecer que você é convidado a fazer uma escolha importante. Em vez de vigiar cada passo de quem mentiu, aprender a cuidar de si mesmo enquanto a justiça silenciosa faz o trabalho que você não precisa mais tentar fazer com as próprias mãos. Em algum momento, por trás de toda essa batalha silenciosa entre mentira e verdade, entra em cena algo que não falha: o caráter. Não importa o quanto alguém tente sustentar uma máscara, cedo ou tarde, o que a pessoa é de verdade começa a aparecer nas pequenas atitudes. É quase como uma lei invisível funcionando nos bastidores, alinhando tudo para expor a incoerência de quem escolheu o atalho da falsidade. À primeira vista, quem mente pode até parecer confiante. Fala alto, se vitimiza, cria narrativas emocionais. Porém, com o tempo, o comportamento não sustenta a história que a boca contou. Surge impaciência, ironia, necessidade constante de justificar por que agiu assim. Essa inquietação não é por sua causa, é pelo desconforto de carregar algo que não é verdadeiro. A consciência cobra de um jeito que nenhuma plateia enxerga, mas que a própria pessoa sente o tempo todo. Observando com calma, percebe-se que o caráter se revela principalmente nas situações simples. Quem é íntegro se mantém estável, mesmo em pequenos detalhes. Quem está acostumado a distorcer se trai em coisas aparentemente bobas, uma promessa não cumprida, uma mudança brusca de opinião, uma postura diferente dependendo de quem está por perto. Esses sinais, somados, vão moldando a imagem real, muito além das palavras. Outra evidência dessa lei invisível é a dificuldade que o mentiroso tem de olhar nos olhos. A proximidade com quem foi injustiçado
se torna desconfortável. Os encontros casuais ficam pesados, o cumprimento fica frio. Às vezes, a pessoa evita cruzar caminho, muda de rota, finge não ver. Esse afastamento não é coincidência, é reflexo do incômodo interno de saber que agiu errado e não tem coragem de encarar a própria escolha. Enquanto isso, quem foi alvo da mentira, mesmo ferido, tende a manter uma linha mais coerente. Continua tratando as pessoas com respeito, segue construindo a própria vida, procura não usar a dor como muleta para ferir outros. Essa constância no agir, mesmo em meio à injustiça, é uma das maiores provas de caráter. Não significa perfeição, mas mostra que, por trás da dor, existe uma base firme que não depende de aplauso. Com o passar do tempo, o contraste entre essas duas posturas fica nítido. De um lado, alguém que vive em alerta, com medo de ser questionado, segurando uma narrativa frágil. Do outro, alguém que, mesmo tendo sido alvo de ataques, caminha em paz, sem precisar citar o nome de ninguém. Esse contraste é tão forte que, em silêncio, o observador mais atento conclui sozinho quem está em qual posição. Há também um ponto importante. Quem tem mau caráter não erra apenas com você. Esse padrão se repete em outras relações, em outros ambientes, em outras histórias. Hoje foi seu nome, ontem foi outra pessoa, amanhã será alguém diferente. Aos poucos, a fama verdadeira se espalha. A de alguém que fala demais, que aumenta as coisas, que não é confiável. E essa reputação não foi você que construiu, foi o próprio comportamento da pessoa. Em muitos casos, a vida se encarrega de criar situações em que o caráter é testado de novo. Quando surge uma nova oportunidade, um conflito diferente, uma situação de pressão, a mesma pessoa que mentiu sobre você mostra, mais uma vez, a própria essência. Reage com o mesmo egoísmo, a mesma manipulação, a mesma vitimização. É nesse ciclo que quem antes acreditou cegamente começa a juntar peças e enxergar o que você já sabia há muito tempo. Enquanto essa revelação vai acontecendo, você tem a chance de fortalecer o seu próprio caráter. Em vez de se contaminar com o desejo de ver o outro humilhado, escolhe usar a experiência para se tornar mais seletivo, mais sábio e mais firme com seus valores. A dor não deixa de existir, mas ela passa a ser um professor, não uma prisão. Você descobre que é possível sair dessa história maior sem precisar pisar em ninguém. E numa camada ainda mais profunda, essa lei invisível mostra que a verdadeira justiça não se resume ao que os outros pensam ou comentam. A maior consequência para quem vive de mentira é ter que conviver consigo mesmo todos os dias. Já para quem escolhe a verdade, mesmo quando perde no começo, a recompensa é deitar a cabeça no travesseiro com a consciência limpa. A partir daqui, faz ainda mais sentido entender o quanto é essencial cuidar da própria mente e do próprio caminho, enquanto a vida, aos poucos, vai virando o jogo a seu favor. Chega um ponto em que você entende: não adianta acelerar o relógio da vida. A verdade está a caminho, mas não virá no ritmo da sua ansiedade. É justamente nesse intervalo, entre a injustiça que aconteceu e a justiça que ainda não se manifestou, que muita gente adoece emocionalmente, porque em vez de viver, a pessoa passa a existir em função da dor, revivendo a história várias vezes por dia dentro da própria cabeça. Nesse período, uma das atitudes mais importantes é tirar o foco obsessivo de quem te feriu. Quando você pensa o tempo inteiro na pessoa, na situação, nas falas, nos detalhes, é como se alimentasse o mesmo episódio repetidamente. A mente não sabe que aquilo já passou. Ela sente como se estivesse acontecendo de novo. Por isso, começar a direcionar sua atenção para outras áreas da sua vida não é ignorar a dor, é impedir que ela consuma tudo. Uma boa forma de fazer isso é retomar ou construir rotinas que te façam bem.
Cuidar do corpo, organizar o ambiente, voltar a projetos pessoais, investir em algo que sempre quis aprender. Esses movimentos, por menores que pareçam, vão devolvendo uma sensação de controle sobre a própria história. Você não pode decidir quando a verdade vai aparecer, mas pode decidir o que faz com seus dias enquanto ela não chega. Além da rotina, é fundamental cuidar do que você alimenta dentro de si. Ficar revisando diálogos, imaginando conversas, planejando respostas que nunca serão ditas, só desgasta ainda mais. Procurar conteúdos que fortalecem sua mente, ouvir mensagens que te levantam, se conectar com palavras que falam de cura e não apenas de vingança, ajuda a colocar sua emoção num lugar mais saudável. É um jeito de lembrar que a sua vida vai muito além daquela situação. Também é importante escolher bem com quem você desabafa. Falar é necessário, guardar tudo só para si pode ser pesado demais. Mas dividir sua dor com pessoas que só jogam lenha na fogueira, que incentivam ódio, que alimentam o desejo de dar o troco, tende a prolongar o sofrimento. Já conversar com alguém que te escuta, te acolhe e ao mesmo tempo te ajuda a manter os pés no chão pode ser um alívio enorme. Em certos casos, buscar ajuda profissional é um gesto de maturidade, não de fraqueza. Quando a injustiça mexe fundo demais, traz crises de ansiedade, insônia, falta de apetite ou pensamentos repetitivos, ter um acompanhamento psicológico pode ser a diferença entre se perder no meio da dor e atravessar esse ciclo com mais equilíbrio. Cuidar da mente é uma forma concreta de dizer para si mesmo: eu me levo a sério, eu me respeito. Outro cuidado essencial é estabelecer limites internos. Isso significa decidir, conscientemente, até onde aquela situação vai ter poder sobre você. Em vez de checar indiretas, visitar perfis, perguntar sobre a pessoa o tempo todo, você pode optar por se afastar dessas fontes de gatilho. Às vezes, silenciar, bloquear ou se distanciar não é imaturidade, é higiene emocional. Você não é obrigado a se expor constantemente a algo que te destrói por dentro. Nesse caminho, aprender a entregar o que foge do seu alcance também faz diferença. Há coisas que você pode e deve fazer. Manter sua postura, seguir com dignidade, não alimentar novas confusões. Mas existe uma parte que não depende de você. E lutar contra isso é como dar murro em ponta de faca. Quando você entende que a vida, o tempo e até Deus enxergam o que ninguém viu, o coração começa a relaxar um pouco, mesmo ainda doendo. Pouco a pouco você percebe que não está apenas esperando a justiça acontecer, está se transformando enquanto ela não vem. Vai ficando mais seletivo com relacionamentos, mais atento aos sinais, mais firme nos próprios limites. Aquilo que te machucou passa a ensinar. A injustiça não se torna menos errada, mas deixa de ser o centro da sua identidade. Você deixa de ser a vítima da situação para voltar a ser protagonista da própria trajetória. E é justamente quando você está nesse processo de reconstrução interna que algo diferente começa a acontecer do lado de fora. As máscaras vão caindo, as incoerências aumentam, as pessoas começam a enxergar o que antes não viam. A vida, com uma calma que às vezes irrita, começa a virar o jogo de um jeito que você não conseguiria, mesmo que tentasse. A partir daqui, vale olhar com atenção para aquele momento especial em que você começa a perceber que o jogo virou sem você ter precisado se sujar para isso. Em algum momento desse processo, algo quase imperceptível começa a mudar. Você segue cuidando da própria vida, tentando se reconstruir por dentro, e de repente surgem sinais de que o jogo está virando. Uma pessoa que antes te olhava com desconfiança passa a te tratar com mais respeito. Um comentário que antes repetia a versão distorcida agora vem carregado de dúvida. Não é você se defendendo, é a própria realidade se ajustando. Aos poucos, situações inesperadas começam a acontecer.
Alguém que acreditou cegamente na mentira vive uma experiência parecida com a sua e, de repente, enxerga de outro jeito o que foi feito com você. Outra pessoa que te julgou sem te ouvir acaba sendo tratada com a mesma injustiça que ajudou a alimentar. É como se a vida criasse cenários para que cada um sentisse na pele aquilo que um dia achou que era exagero. Em paralelo, portas que pareciam fechadas começam a se abrir de forma discreta. Um convite surge, uma oportunidade aparece, uma nova conexão entra na sua vida. E isso não acontece porque você está tentando mostrar nada para ninguém, mas porque você decidiu continuar caminhando. Enquanto alguns ainda te associam à história velha, a vida insiste em te mostrar que existe futuro além daquele episódio. Também é comum que informações cheguem até você sem que precise correr atrás. Alguém comenta algo sem querer, outra pessoa, com certo constrangimento, admite que hoje enxerga as coisas de forma diferente. Um terceiro conta que começou a perceber incoerências em quem antes falava com tanta segurança. Não é você puxando o assunto, é o próprio assunto voltando de forma natural, trazendo pedaços da verdade à tona. Em muitas dessas situações, você sente uma mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio por ver que não estava louco, que a injustiça era real. Tristeza por perceber até onde algumas pessoas foram capazes de ir. Esse sentimento é normal. A justiça chegando não apaga a dor que você viveu, mas te ajuda a entender que sua intuição não estava errada e que seu silêncio não foi em vão. À medida que o jogo vira, a imagem de quem tentou te destruir começa a mudar diante dos outros. Aquela confiança cega dá lugar à desconfiança, o encantamento vira cuidado, a admiração se transforma em distância. Você não precisou expor prints, fazer escândalo ou escrever textões. Foram as próprias atitudes da pessoa, repetidas ao longo do tempo, que fizeram as máscaras caírem. Enquanto isso, a sua postura passa a ser vista com outros olhos. O fato de você não ter revidado com a mesma moeda, de não ter exposto ninguém, de não ter vivido em função da vingança, começa a ganhar peso. Alguns podem não dizer nada, mas por dentro reconhecem: ele poderia ter feito pior, mas escolheu seguir em paz. E esse tipo de reconhecimento silencioso vale mais do que qualquer aplauso superficial. Nessa fase, é tentador querer usar essa virada para humilhar, jogar na cara, repetir a frase "eu avisei". Porém, é justamente aí que entra a grande prova de maturidade. Não transformar a justiça em espetáculo. A vida já está fazendo o que precisa ser feito, e você não precisa completar o serviço com crueldade. A verdadeira vitória não é ver o outro caído, é perceber que você não precisa pisar em ninguém para se sentir em pé. Com o tempo, a justiça que parecia atrasada se mostra precisa. No momento certo, na hora exata, situações se alinham para revelar aquilo que você sabia desde o início, mas que ninguém queria ouvir. E nessa hora, em vez de vibrar com a queda de alguém, você começa a agradecer por ter sido protegido de permanecer perto de pessoas que não tinham o coração alinhado com o seu. A partir dessa consciência, nasce um novo entendimento sobre tudo o que aconteceu. Você percebe que mais importante do que ser defendido pelos outros foi ter sido sustentado por algo maior, enquanto ninguém via. E é nesse ponto que a experiência deixa de ser apenas uma história de dor e se torna um marco de transformação, abrindo espaço para falar sobre a vergonha silenciosa de quem tentou te derrubar e hoje precisa conviver com o peso das próprias escolhas. Depois que a vida começa a virar o jogo, surge um cenário que quase ninguém comenta abertamente: a vergonha silenciosa de quem tentou te derrubar. A pessoa que um dia falou de você com tanta segurança, espalhou versões distorcidas e se colocou no papel de vítima. Agora precisa lidar com a realidade batendo na porta. Ela sabe,
lá no fundo, que as coisas não aconteceram como contou. E conviver com isso, em silêncio, é mais pesado do que parece. Em muitos casos, o primeiro sinal dessa vergonha é o desconforto na sua presença. Basta você aparecer, mesmo sem dizer nada, para o clima mudar. O olhar fica inquieto, o sorriso some, o corpo se fecha. Não é você que está fazendo algo, é a consciência da pessoa reagindo ao fato de estar diante de alguém que foi alvo da sua maldade. Ela lembra do que falou, do que distorceu, do que alimentou, e não consegue sustentar a mesma postura de antes. Com o tempo, a coragem para repetir a antiga narrativa diminui. Aquela segurança em dizer "eu sei o que aconteceu" vai dando lugar a frases mais neutras, evasivas, cheias de talvez, acho, não lembro direito. Isso acontece porque a pessoa percebe que já não tem o mesmo público disposto a aplaudir sua versão. E quando o palco esvazia, o ator começa a se sentir exposto demais sob as luzes da própria consciência. Em determinadas situações, essa vergonha se manifesta em forma de excesso de gentileza. De repente, quem te criticava começa a te tratar com uma educação exagerada, um cuidado estranho, quase uma tentativa de compensar o que fez. Não se trata de mudança verdadeira de caráter. Muitas vezes é apenas medo de ser visto como realmente é. A pessoa tenta suavizar a própria culpa com atitudes superficiais. Outra reação comum é o afastamento total. Em vez de encarar a verdade, alguns escolhem simplesmente sumir. Evitam lugares em que podem te encontrar, saem de grupos, se distanciam de pessoas que sabem da história. Esse distanciamento não é só para fugir de você, é para fugir da lembrança do que eles próprios fizeram. Estar perto de quem foi alvo da injustiça é, para muitos, como se olhar no espelho. Há ainda aqueles que, embora não te peçam perdão, mudam o jeito de falar de você pelas costas. Antes, criticavam, diminuíam, distorciam. Agora, quando seu nome surge, preferem o silêncio ou comentários mais neutros. Não admitem o erro, mas também já não têm coragem de repetir as mesmas acusações. É a forma que encontram de tentar apagar rastros sem precisar enfrentar de frente o próprio arrependimento. Dentro de si, essa pessoa vive um conflito constante. De um lado, o orgulho impede que ela reconheça o mal que causou. Do outro, a consciência insiste em lembrar que ultrapassou limites. Cada vez que vê sua vida andando, sua postura se mantendo e as coisas se alinhando ao seu redor, o incômodo aumenta, não porque você esteja errado, mas porque fica cada vez mais difícil justificar o que foi feito com você. Enquanto isso, você começa a enxergar esses sinais com mais clareza. Em vez de alimentar ódio, passa a perceber o quanto aquela atitude falou mais sobre o coração da pessoa do que sobre quem você é. A dor que sentiu não some, mas ganha novas camadas de entendimento. Você compreende que, muitas vezes, quem tentou te destruir estava quebrado por dentro e usou a sua vida como válvula de escape. Essa percepção não significa que você precisa se reaproximar, confiar novamente ou fingir que nada aconteceu. Significa apenas que você não precisa mais carregar o peso de provar nada. A vergonha, a culpa e as consequências pertencem a quem escolheu a mentira. A você cabe cuidar da própria caminhada, proteger sua paz e aprender com essa experiência para ser mais seletivo com quem deixa entrar no seu círculo. A partir desse ponto, fica mais evidente que a verdadeira justiça não acontece num palco público, mas dentro de cada consciência. Quem tentou te destruir talvez nunca admita, talvez nunca peça desculpas, talvez continue agindo como se nada tivesse feito. Ainda assim, não está em paz. E é justamente essa diferença entre o seu descanso interno e o tormento silencioso de quem escolheu o caminho errado, que prepara o terreno para o próximo passo. Como reagir quando a verdade finalmente aparece,
sem descer ao mesmo nível e sem manchar a sua própria dignidade. Chega uma hora em que aquilo que você sempre soube por dentro começa a ficar evidente por fora. A verdade, que parecia enterrada, começa a aparecer nas conversas, nas atitudes, nos olhares. Pessoas que antes duvidaram de você voltam mais cuidadosas, algumas até com um certo constrangimento. É natural que nesse momento surja uma vontade de dizer: estão vendo? Eu não estava errado. Mas é justamente aí que sua postura precisa ser ainda mais consciente. Em vez de usar esse momento como oportunidade para humilhar, você pode escolher usá-lo como confirmação silenciosa da sua coerência. Não precisa esfregar nada na cara de ninguém, porque os fatos já estão falando. Manter a calma quando tudo poderia te levar a reagir com ironia é um sinal de grandeza interior. Você não deixa de reconhecer a injustiça que viveu, mas decide não transformar o acerto da vida em espetáculo pessoal. Ao reencontrar pessoas que acreditaram na mentira, é possível que surjam comentários do tipo: agora eu entendo melhor o que aconteceu. Hoje eu vejo que não era bem assim. Nessa hora, dá vontade de cutucar, lembrar o que foi dito, cobrar apoio que não veio. Porém, responder com maturidade, algo como: a vida mostra as coisas com o tempo, preserva sua paz e mostra que você não precisa da humilhação de ninguém para se sentir validado. Diante de quem te feriu diretamente, cada encontro vira um teste. O coração, magoado, deseja ver arrependimento explícito, um pedido de desculpas, um reconhecimento público. Só que muitas vezes isso não acontece. Ainda assim, você pode se posicionar com respeito e distância saudável. Tratar com educação, sem intimidade forçada, é uma forma de dizer: eu sei o que você fez, mas não vou me rebaixar ao mesmo nível. Uma atitude muito sábia nesse momento é evitar recontar a história com rancor. Agora que a verdade está vindo à tona, você poderia aproveitar para expor tudo de novo, detalhar cada ferida, se colocar no centro de uma nova narrativa. Mas isso te prenderia ao passado outra vez. Falar com serenidade, sem transformar o assunto em tema principal da sua vida, mostra que você já está em outra fase, mais madura e mais livre. Em relação à sua própria mente, essa virada de chave exige cuidado. É comum que, ao se sentir justiçado, você queira compensar o que sofreu, buscando reconhecimento, elogios, validação. Só que a maior recompensa já está aí. Sua consciência tranquila, sua postura preservada, sua dignidade intacta. Não é errado sentir alívio, mas é perigoso usar esse alívio para alimentar o ego, em vez de fortalecer o caráter. Outro ponto importante é decidir quem ainda terá acesso ao seu coração depois disso. A verdade ter aparecido não obriga você a retomar laços, reiniciar amizades ou reconstruir confiança como se nada tivesse acontecido. Perdão e convivência não são sinônimos. Você pode liberar o peso interno, escolher não carregar ódio e, ainda assim, manter uma distância que proteja a sua saúde emocional. À medida que o tempo passa, fica claro que a grande vitória não foi ver a máscara do outro cair, mas perceber quem você se tornou durante o processo. Em vez de se transformar numa pessoa amarga, você escolheu crescer. Em vez de viver pela vingança, escolheu seguir em frente. Essa diferença te coloca num lugar onde a justiça deixa de ser apenas o que fizeram com o outro e passa a ser também o que a experiência construiu em você. Num olhar mais profundo, perceber a verdade aparecendo sozinha te ensina algo que vale para toda a vida. Nem toda batalha merece que você entre armado. Algumas situações exigem ação, posicionamento firme, outras pedem silêncio, paciência e confiança no tempo. Saber distinguir uma coisa da outra é uma das maiores provas de maturidade emocional que alguém pode ter.
A partir daqui, o convite é usar tudo o que aconteceu como uma blindagem para o futuro. Você não é mais a mesma pessoa que começou essa história. Agora enxerga sinais que antes ignorava, escolhe melhor com quem divide a vida, valoriza mais a própria paz. E é justamente essa transformação interna que prepara o terreno para o último passo. Entender como transformar essa experiência inteira em um escudo para o resto da sua caminhada, sem se tornar prisioneiro da dor que um dia quase te paralisou. Depois de atravessar tudo isso, você começa a perceber que essa história não foi apenas um capítulo doloroso, mas um divisor de águas. A injustiça que quase te quebrou passa a ser vista como uma espécie de filtro que separou quem realmente era por você, de quem só estava por perto por conveniência. Essa leitura não diminui a dor, mas dá um sentido diferente a ela. Em vez de ser apenas trauma, vira aprendizado de alto nível. A partir dessa consciência, suas escolhas mudam. Você passa a observar mais o comportamento do que as palavras. Presta atenção em como as pessoas tratam os outros quando ninguém está vendo. Nota como alguém fala de quem não está presente. Esse olhar mais atento te protege de cair de novo no mesmo tipo de armadilha. O que antes era ingenuidade, agora se transforma em discernimento. Outra mudança importante acontece na forma como você lida com os próprios limites. A experiência de ter sido injustiçado ensina, na prática, que dizer sim para tudo e para todos tem um preço alto. Aos poucos, você vai aprendendo a dizer não sem culpa, a se afastar quando percebe falta de respeito, a encerrar ciclos que insistiam em te diminuir. Não é frieza, é autopreservação saudável. Com o tempo, você também fortalece a relação consigo mesmo. Em vez de buscar o tempo todo validação externa, começa a dar mais peso à própria leitura das situações. Confia mais na sua intuição, respeita os sinais internos de desconforto, leva a sério aquele incômodo que antes era ignorado. Essa reconciliação com a própria percepção é uma das maiores blindagens que alguém pode construir. Além disso, a dor que você viveu te torna mais sensível à dor dos outros. Ao ver alguém passando por algo parecido, você consegue oferecer um tipo de apoio que não é teórico, é vivido. Suas palavras ganham mais peso porque vêm de um lugar real. Você não fala apenas "vai passar". Você sabe o que é atravessar noites pesadas e, mesmo assim, continuar de pé. Isso faz de você um ponto de força na vida de quem ainda está na fase em que você já esteve. Essa experiência também redefine a sua noção de justiça. Você deixa de esperar apenas por compensações externas e passa a valorizar a sensação de estar em paz com suas escolhas. Percebe que a verdadeira proteção está em manter o caráter intacto, mesmo quando tudo em volta parecia puxar você para o lado contrário. Essa postura cria uma espécie de escudo interno que te impede de se perder tentando se defender. Outra camada dessa blindagem aparece quando novas situações difíceis surgem. Em vez de entrar em desespero como antes, você se lembra do que já enfrentou. Isso não torna a dor atual menor, mas te lembra que você tem estrutura para suportar, aprender e crescer novamente. A experiência passada se torna uma referência de superação e não apenas um registro de sofrimento. Ao olhar para trás, você começa a identificar claramente os sinais que ignorou. Pequenas atitudes, comentários estranhos, incômodos que foram engolidos para evitar confusão. Hoje, esses mesmos sinais funcionam como alertas antecipados. Você se afasta antes de ser ferido do mesmo jeito, ajusta expectativas, não idealiza tanto as pessoas. É como se o coração tivesse ganhado uma nova camada de proteção sem deixar de ser capaz de amar. No meio desse processo, você descobre algo precioso. A verdade que um dia apareceu sozinha a seu favor
também pode ser um compromisso que você assume consigo mesmo. A partir de agora, decidir não se prestar ao papel de mentir, distorcer ou destruir a imagem de alguém se torna parte da sua identidade. Não porque você é perfeito, mas porque sabe o estrago que isso causa. E essa decisão te coloca sempre do lado de quem prefere construir, não destruir. Toda essa caminhada, por mais dura que tenha sido, te entrega uma nova versão de si mesmo, mais consciente, mais seletiva, mais firme e, ao mesmo tempo, mais humana. A história que quase te quebrou vira justamente o material que te fortalece. E é a partir desse ponto de amadurecimento que a mensagem central do seu caminho se consolida. Nada é mais justo do que a verdade aparecendo sozinha. E nada é mais poderoso do que aprender a viver em paz com ela, inclusive quando ela caminha devagar. Se você chegou até aqui, é porque, de alguma forma, esse tema conversa com a sua história. Talvez você esteja no meio da injustiça, talvez já tenha visto a verdade aparecer sozinha, talvez ainda carregue marcas de algo que aconteceu lá atrás. Independentemente de onde você está nessa jornada, uma coisa é certa: o que fizeram com você não define quem você é, mas o que você escolhe fazer com isso define quem você se torna daqui para frente. Ao longo desse vídeo, falamos sobre dor, silêncio, caráter, vergonha, virada de jogo e reconstrução. Agora eu quero que você deixe isso registrado, não só para mim, mas para você mesmo. Escreve aqui nos comentários uma frase que resuma o que esse vídeo acendeu dentro de você. Pode ser: a verdade pode demorar, mas nunca chega atrasada. Meu silêncio vale mais do que a mentira de quem me feriu. Ou qualquer outra frase que faça sentido para sua caminhada. Use os comentários como um marco da sua decisão de se levantar e seguir com mais dignidade. Lembre-se disso. Quem vive na verdade pode até ser confundido por um tempo, mas nunca é vencido para sempre. Obrigado por ter assistido até o final. Agora eu te convido a continuar essa caminhada. Assista o vídeo que está aparecendo aqui no card e, quando terminar, corre no comentário fixado para acessar o conteúdo especial que preparei para você. Lá tem mais ferramentas para fortalecer a sua mente, proteger o seu coração e te ajudar a dar a volta por cima com a cabeça erguida. Você merece viver alinhado com a verdade. E a partir de hoje, dá mais um passo nessa direção.